do Brasil, a igreja deve ser instruída durante esse período, antes das eleições, a respeito dos ofícios de presbíteros e diáconos. O reverendo Alan Kleber iniciou no domingo passado exposições desta natureza e eu vou continuar hoje com a instituição dos diáconos. Atos 6, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas ou Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os discípulos, os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, é claro, essa passagem bíblica, irmãos, está inserida no contexto do início da igreja primitiva. Os irmãos sabem, Atos 2 é com a descida do Espírito Santo, inaugura-se uma nova fase da igreja cristã, com a descida do Espírito Santo, e a demanda com a ação do Espírito Santo, com a pregação do Evangelho, foi crescendo. As viúvas dos judeus gregos estavam reclamando das viúvas dos hebreus, da igreja, porque não estavam sendo assistidas. Havia uma certa discriminação ou preconceito ali entre eles. Coisas de homens mesmo, próprio da natureza humana. E esses problemas, então, vão surgindo e, naturalmente, que devem ser resolvidos. E a solução para isto, então, foi os irmãos apóstolos, o colégio de apóstolos, o apostolado, convocar a comunidade, chamou a igreja, reuniu a todos os irmãos e, falando que não era possível, não é razoável, os apóstolos que tinham uma missão já determinada por Deus, de pregar o Evangelho, não é? E que eles, então, deixassem de fazer isto para estar servindo às mesas ou servindo a comunidade. É claro que até onde deu para fazer isto, eles faziam. Os apóstolos se empenhavam em tanto pregar a palavra quanto ajudar os irmãos nas suas necessidades. Mas chegou a determinado momento, como este aqui, que eles não podiam mais fazer aquele trabalho. E aí o que nos chama a atenção é que na hora que eles, então, fala à igreja e diz: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, ele então dá 2 pré-requisitos importantes para aqueles que vão ser diáconos, para aqueles que vão assumir esse ofício importante na vida da igreja. Porque talvez alguém pense: não, ser diácono não precisa ter muito conhecimento, talvez ser diácono basta ser um crente comum e está resolvido. Mas o ofício, só o fato de ser um ofício já impõe uma certa condição, um certo pré-requisito, e é importante que se veja em homens essas características para que assim a igreja venha sentir o resultado disso, como a gente vai ver aí mais adiante. Então, quais eram os princípios ou quais eram os pré-requisitos para esses homens que deveriam ser eleitos diáconos na igreja? Então, é sobre esses pré-requisitos que eu quero trazer nesta manhã a respeito do caráter do diaconato. Então, o caráter do diaconato, em primeiro lugar, precisa ter, aquele que vai ser diácono, boa reputação. O que é isto? É aquele que dá bom testemunho, que tem uma boa moral, que as pessoas olham para ele e dizem: não, este irmão aqui, ele de fato é sério, é comprometido, é o irmão que dá testemunho não só na igreja, mas no seu trabalho, na sua família. Precisa ter boa reputação para exercer um ofício lato na igreja.
diácono, quer seja presbítero, mas aqui especificamente o diácono, ter boa reputação, ser um homem de bom testemunho, de boa moral, um homem que realmente sabe lidar com as pessoas e que as pessoas o respeitem, mesmo antes dele, vejam, serem eleitos, porque aqui era o pré-requisito para eles concorrerem à eleição de diáconos. Eles já deviam ter essas características. Não é elegê-lo para depois esperar que eles sejam assim. É antes deles serem eleitos. Vejam que os irmãos estão orientando a igreja, dizendo: escolhei dentre vós homens de boa reputação. Então já deve ser característica, já deve estar no caráter dele. E eu costumo observar que o diácono, ele é nato, ele já vem com aquela vocação dada por Deus mesmo. É aquele irmão que já é disposto, é aquele irmão que já está sempre a um passo à frente para ajudar, para observar e colocar as coisas em ordem. Então, é esses que a igreja certamente também vai identificando e vai elegendo como seus diáconos. Então, uma coisa importante é ele ser uma boa moral, uma boa reputação, dar um bom testemunho. E o segundo aspecto importante é que ele seja cheio do Espírito e de sabedoria. Se ele não tiver sabedoria, certamente não vai saber se conduzir na hora que o irmão tiver com necessidade. Na hora que ele tiver que agir, se ele não tem sabedoria, ele pode ser truculento, ele pode ser ignorante, ele pode causar um problema ainda maior. Então é importante que aquele que é diácono e candidato a diácono, ele tenha sabedoria e seja cheio do Espírito de Deus. Naturalmente, um crente, só o simples fato de ser crente já deve ser cheio do Espírito, mais ainda aqueles que exercem o oficialato de diácono, cheios do Espírito e de sabedoria. Então não se pode dizer assim: não, isto foi lá para aqueles tempos, só lá que precisou ser assim, hoje não é mais assim não, a igreja é outros tempos. Não é assim, o princípio é estabelecido na palavra. Como é princípio estabelecido na palavra de Deus, ele não ficou apenas lá, ele serve para nós ainda hoje e vai sempre servir enquanto a igreja aqui estiver. Esses princípios são elementares na escolha de um diácono, na escolha de presbítero. Aí sim, tendo eles esses pré-requisitos, aí o apóstolo diz: assim nós encarregaremos deste serviço. Então ele só vai ter essa condição de exercitar o diaconato, pressupondo que ele já vem com boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Tratando a respeito disto aqui também, e é importante que nós caminhemos um pouco mais nas Escrituras para realmente nos dar um entendimento completo desse caráter do diácono, vamos então para 1 Timóteo, no capítulo 3, que Paulo também orienta a igreja a respeito desse caráter do diácono, da forma como ele deve ser. Ele fala tanto dos bispos ou presbíteros como dos diáconos, mas como nós estamos tratando especificamente do diaconato, vamos ler então a partir do versículo 8, aí do capítulo 3 de 1 Timóteo, quando ele diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário, vejam, é necessário que sejam respeitáveis. É a mesma coisa que ele pede lá em Atos: boa reputação, sejam respeitáveis, de uma só palavra. Não pode ser uma pessoa de duas palavras, diz uma coisa aqui, diz outra ali, é um homem de uma palavra só. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então vejam, irmãos, que a palavra de Deus é muito simples, mas ela traz um peso muito grande sobre os ombros daqueles que se candidatam ou daqueles que já exercem um ofício na igreja. E se alguém pensava que ser diácono era apenas um irmão que vai ficar lá na porta, ou observando só o culto, não é só isso. Tem muito trabalho e nós, pela graça de Deus, temos uma junta diaconal que trabalha realmente.
né, anos após anos, tem trabalhado, os irmãos se esforçam, tem suas limitações naturalmente, como todos nós temos, mas são esforçados em exercer esse oficialato. Irmãos que procurem realmente demonstrar em suas vidas essas orientações, essas características que a palavra de Deus está nos dando nesta manhã. Veja que é uma palavra importante aí desse texto que eu chamou a minha atenção, é que é necessário, é preciso, tem que ser assim. Não dá para ser uma opção. Olha, o irmão não é muito assim não é muito confiável não, mas ele dá para ser um diácono. Segundo as Escrituras, não dá. Não, o irmão, ele de vez em quando cai, ele tem um problema, um vício em determinada área, mas dá para passar. Não dá. Segundo a Escritura, ele não é necessário que tenha respeito, que as pessoas o respeitem, que ele também se dê ao respeito, que ele tenha uma boa reputação, que as pessoas olhem para ele e vejam ali, realmente é um servo de Deus, um homem que pode servir ao Senhor, ajudando a igreja no oficialato de diaconato. Que ele conserve a sua consciência limpa, ou seja, que ele tenha também uma bagagem, um conhecimento também doutrinário, o mistério da fé, né? Ele tem que guardar, tem que conservar, ele tem que entender realmente como é que se lidar as questões biblicamente. Isso é importante. Às vezes as pessoas desconsideram esses aspectos no oficialato, e quando na verdade as Escrituras nos mostram que eles são necessários à vida do diácono, assim como na vida do presbítero, como na vida do crente de modo geral. Então, após eles apresentarem essas características, é que, mais uma vez aqui, já o apóstolo Paulo diz assim, depois disso eles exerçam o diaconato. Então, pressupõe que todo aquele que vai ser diácono, ele já seja assim, um homem de palavra, um homem respeitável, um homem que não é inclinado a muito vinho, um homem que não é cobiçoso de sorte da ganância. Por que é importante essa característica? Porque se o homem tiver essa cobiça, se for cobiçoso, ele vai trazer problemas sérios, porque o diácono vai manejar, no caso, na assistência de um necessitado, mexe com dinheiro, e aí, se ele tiver cobiça com dinheiro, vai ter problema. Então, é uma série de questões que envolvem e que devem ser consideradas. Então, um homem de palavra também, que fale aqui, sustenta a sua palavra, não fique se desmentindo toda hora, não tem esse cabimento àquele que querem exercer esse oficialato. E que tenha, no mínimo, conhecimento próprio daquilo que ele crê, daquilo que lhe pertence, da igreja que ele está participando. Se um diácono não tem o conhecimento do povo, das necessidades do povo, como é que ele vai exercer o diaconato? Então, o diácono é aquele que está sempre percebendo e observando aquele irmão que está necessitado. Ele está sempre à frente dos outros. Ele não espera que alguém venha dizer, rapaz, você acorda aí, aquele irmão ali está... Ele já tem que estar ligado, tem que estar realmente observando. A comunidade é obrigação do diácono, estar observando e percebendo quem são os necessitados da igreja. Vejam, as viúvas lá começaram a reclamar, não estavam sendo atendidas corretamente. E aí foi que os apóstolos perceberam a necessidade, vamos então eleger homens que possam estar atentos a isso. É obrigação agora, desde esse momento que foi instituído o ofício de diácono, que ele assim possa exercê-lo, observando, sendo respeitável, a comunidade também o respeitando, tendo autoridade, agindo como deve agir, e a igreja vai crescer. O resultado da eleição dos diáconos foi que após aquele momento, e é um momento espiritual também, não é? Às vezes as pessoas pensam que uma eleição era uma formalidade, mas não é. Segundo as Escrituras, conforme nós vemos, é um momento espiritual. Veja que ele até exige que o diácono seja cheio do Espírito, né? Então não é uma coisa assim meramente humana, é o espiritual que vai certamente agir diretamente na humanidade, na necessidade do povo aqui nessa terra. Voltando ao texto então de Atos, como é que a gente percebe? Depois que esses homens foram escolhidos, e dentre eles Estevão, né? Estevão, diz o texto que... mas antes de chegar em Estevão, eu queria que ver esse versículo 5 aí, que nos diz assim: o parecer
agradou a toda a comunidade. Então a igreja foi do mesmo parecer do colégio de apóstolos, que aqueles homens que deveriam ser eleitos, eles deviam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Aí isso agradou a toda a comunidade. Aí eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão foi destacado aí no texto como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É tanto que Estevão, ele é diácono e ele acaba trabalhando como evangelista, pregando a palavra. Filipe também foi e trabalhou como evangelista, mas não era a função primordial deles, embora sendo diáconos, a intenção é que eles pudessem dar assistência, né, o servir às mesas, assistência aos necessitados, mas não impede de eles exercerem essa função. Pelo menos esses dois homens foram destacados nisso, Estevão e Filipe. Mas o fato é que esses irmãos trabalharam, eleitos pela igreja, receberam a imposição de mãos, né, dos apóstolos, do colégio de apóstolos. Eles foram apresentados à igreja e receberam a posição de irmão. Por isso que a nossa igreja também assim o faz. Aquele que é eleito pela primeira vez, ele deve ser investido, né, com essa autoridade, com esse ofício. E na Igreja Presbiteriana do Brasil, o ofício ele é vitalício, ou seja, uma vez que o irmão recebe essa imposição de mãos como diácono ou como presbítero, ele continua sendo diácono e presbítero, mesmo que ele depois não continue, né, o seu mandato encerre, mas ele continua sendo diácono, porque ele foi imposto sobre ele, foi investido sobre ele a esse ofício, essa condição. Veja como é importante isso. E o resultado, irmãos, dessa eleição, o resultado dessa implantação, digamos assim, da primeira junta diaconal, né, na Bíblia, é que a igreja continuou crescendo. Crescia a palavra de Deus. Por quê? Porque os apóstolos agora se voltaram apenas para esse trabalho, né? No caso agora, os pastores, os presbíteros, é que devem estar voltados para a pregação do Evangelho, para a administração, né, de outros aspectos na igreja, e a junta diaconal ia e foi trabalhar na necessidade das viúvas, dos órfãos e de todas as demais demandas que apareceram, e aí a igreja foi crescendo, a igreja foi se desenvolvendo. E aqui estamos nós, fruto desse trabalho desta igreja que começou aqui em Atos. Nós somos frutos dessa igreja aqui. É a igreja de Cristo nos dias de hoje, no século 21, a Igreja Presbiteriana de Aracaju, que também daqui a alguns dias vai eleger seus diáconos e seus presbíteros. E é importante que a gente tenha esse entendimento, esse conhecimento, essa instrução, para que a gente observe dos irmãos que estão aí, candidatos, estejam enquadrados dentro dessas características importantes. Devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para saber lidar com toda e qualquer situação que vier para eles resolverem. É assim, meus irmãos, que a Igreja de Cristo vem sendo abençoada ao longo dos anos, em ofícios tão importantes para a vida da igreja, os ofícios de diáconos e de presbíteros. E entendendo e explicando mais uma vez que cada ofício desse não há nenhuma hierarquia. O presbítero não é hierarquicamente maior do que o diácono, não existe isso. Nem o diácono é uma primeira função para depois ser presbítero. Não tem nenhuma relação nesse sentido. É certo que um diácono pode vir a ser eleito presbítero, ou um presbítero, uma vez sendo presbítero, pode vir a ser eleito um diácono, mas são ofícios diferentes. Se o ofício de diácono, o irmão que estará sendo eleito diácono, observar essas condições, essas características aqui, ele estará sendo eleito pela igreja por orientação mesmo de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é quem nos orienta. Por isso a gente deve orar, pedir a Deus orientação e sabedoria na hora que vamos escolher também os nossos diáconos e presbíteros. Por quê? Porque isso vai certamente atingir diretamente a vida da igreja. Se nós elegermos pessoas desqualificadas, fora dessas
características que a palavra de Deus nos exige, a igreja vai sofrer as consequências. E do lado contrário, positivo também vai ser. Elegendo homens com boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, a igreja também vai receber as consequências boas e positivas que vai acontecer na vida desta igreja. Como tem sido, pela graça do Senhor. E que Deus realmente continue nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Aqueles que já exercem o seu ofício, que se esforcem ainda mais para se adequar realmente a essas características que a palavra de Deus nos coloca, para que assim possamos estar exercendo de maneira vibrante, de maneira dinâmica esse oficialato. Não podemos, irmãos, aqueles que já o são, relaxar nesse aspecto. Precisamos, se um crente, digamos assim, que não tem nenhum ofício, precisa estar atento no testemunho de vida, precisa estar atento no cuidado na vida devocional, espiritual, quanto mais o oficial. Esse mais ainda é quem deve estar preocupado com a sua condição espiritual, com a sua condição de moral, porque senão vai causar problema na vida da igreja. É importante que homens que estejam na liderança tenham essa disposição de manterem boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Certamente que o Senhor Deus irá se agradar do seu povo, abençoando a esta igreja cada vez mais, e os irmãos também perceberão como isso vai funcionar bem na vida da igreja, porque vão exercer o seu oficialato com as características, com o caráter que já pressupõe que eles tenham. São homens de Deus, homens que foram convertidos a Cristo. Agora, temos um aspecto que precisamos ser dito. São homens, seres humanos caídos, todos nós. E como seres humanos caídos, estamos sujeitos a erros. Mas nós não podemos cair na ideia que, por sermos seres humanos caídos e pecadores, vamos ceder às tentações desta vida, ou vamos nos entregar realmente àquilo que o mundo está seduzindo e nos atraindo. De forma alguma. Temos uma luta a ser travada. Cada crente, individualmente, mais ainda o oficial, de buscar realmente boa reputação, buscar realmente estar cheio do Espírito e de sabedoria. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu faço isso? Como é que eu fico cheio do Espírito Santo? É quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus. O diácono também precisa estar se aprofundando na palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus. É importante, porque quando você for fazer, o diácono vai fazer uma visita para assistir a algum necessitado, se ele não tiver conhecimento bíblico, se ele não tiver cheio do Espírito de Deus, sensível realmente à situação, ele pode sair dali do mesmo jeito que entrou, né, sem nenhuma sensibilidade. Então é preciso ter isso. Nem pode ser tolo, né, a ponto de ser envolvido por pessoas que muitas vezes penetram no meio da comunidade para tirar proveito, nem pode também ser muito duro a ponto de esquecer que pode ser misericordioso e ajudar aquele que precisa. Então, realmente precisa-se de um equilíbrio. E esse equilíbrio, irmãos, só virá se nós observarmos essas características do diácono aqui. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Onde é que nós encontramos sabedoria? Na própria Escritura, na própria Palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Ou vocês, homens, que estão envolvidos no oficialato, aqueles que almejam chegar lá, precisam realmente, desde já, estar se preparando dessas características para poderem exercer com alegria, com ânimo, o serviço do Senhor. Aí certamente teremos uma junta diaconal ainda mais envolvida, determinada, demonstrando todo o gosto e o prazer de estar servindo ao Senhor, porque é um serviço cristão também muito importante na vida da igreja. Eu lembro-me, né, que alguns anos atrás a igreja passou por uma transformação muito importante, que certamente baseados nessas escrituras mesmo, quando a gente definiu aqui na igreja, né,
ainda no pastorado do reverendo Franklin, que a igreja deveria fazer isto: amar a Deus e amar os irmãos. E a prioridade seria esta mesmo: a pregação da palavra, a edificação do povo e a necessidade, a ajuda e o auxílio aos necessitados. Então, nunca foi tão importante a junta diaconal, né, desde esse período, né, que a gente tem redescobrido, desde aquele tempo que a gente redescobriu essas características que devem evidenciar a vida da Igreja de Cristo. E se assim o fizermos, certamente que haveremos de ver a Igreja cada vez mais madura, crescendo dia após dia na presença do Senhor, como foi nos tempos do Pentecostes, como foi no tempo da igreja primitiva. Então isso é totalmente possível, mesmo nos dias de hoje, mesmo com essa secularização, mesmo com esta condição que o mundo oferece. É bem provável e bem possível que nós continuemos a crescer na palavra de Deus, a multiplicar o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes vão obedecer à fé. Vejam as consequências de uma eleição de diáconos para a vida da igreja, conforme diz aí o versículo 7. A igreja, a palavra de Deus crescia lá em Jerusalém, se multiplicou o número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, por que isso? Porque muitos daqueles que já lá estavam antes desse momento aqui arrefeceram na fé, né, cansaram, caíram na frustração, mas quando a palavra de Deus cresceu, a pregação veio do Evangelho, e aí toda essa mudança na vida da igreja ocorreu. E até na eleição de diácono houve um parecer que agradou a toda a comunidade, e todo mundo se alegrou e todo mundo participou, e a igreja se viu abençoada por estas atitudes que tomou. Então, é assim que precisamos observar os princípios que a palavra de Deus nos coloca com relação ao ofício de diácono. O caráter do diácono, ele precisa realmente demonstrar isto para exercer essa função na igreja. Vamos orar então ao nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, nós somos gratos pela palavra do Senhor, que nos orienta, que nos instrui a respeito de questões importantes para a vida da tua igreja, tal como o ofício de diácono. Pedimos que continues, ó Deus, a abençoar a junta diaconal desta igreja, os irmãos que a compõem, que o Senhor continue a fortalecer a vida deles, a abençoá-los no exercício do seu oficialato. Abençoa também aqueles que são candidatos ao ofício de diácono, que eles também se demonstrem realmente interesse e pré-requisitos para serem eleitos diáconos na tua igreja. Homens cheios de fé, homens cheios do Espírito, de sabedoria, homens de boa reputação. Abençoa a tua igreja, dá-lhes sabedoria na escolha destes oficiais que serão eleitos. É o que nós assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.